Oi pessoal, tudo bem? Então vamos a mais um vídeo aqui da nossa disciplina de padrões de projeto e o padrão que nós vamos ver hoje é o padrão de comando ou Command Pattern. Esse padrão, como o nome já diz, ele vai representar operações que podem ser feitas em um sistema. Então essas operações elas vão variar dependendo do domínio da aplicação. Em um carrinho de e-commerce, por exemplo, as operações vão ser, ou elas podem ser, né, para a gente adicionar um produto, remover um produto do carrinho, aumentar a quantidade de um produto no carrinho. E aí a gente tem uma diferença aqui, porque aumentar a quantidade pode significar em dar algum desconto para o cliente. A gente pode adicionar um cupom de desconto e assim por diante. Cada carrinho de cada empresa de e-commerce varia, né, quais operações a gente pode fazer lá dentro. E o mais importante, então, é que a gente quer manter um código no restante do sistema que seja genérico, que trabalhe com essas operações, né, sem mudar o restante do sistema a depender de quais operações a gente quer implementar. Então tem uma outra variação aqui que eu coloquei no texto que também podem ser os produtos físicos e os produtos digitais. Então, dependendo da loja que for operar, se ela for vender só produtos digitais, não faz sentido a gente falar em prazo de entrega ou alguma coisa assim, diminuir frete, operações desse jeito. Mas se tiver produtos físicos, já faz mais sentido. Então, se nós quisermos desenvolver um sistema de e-commerce só, que seja genérico para várias lojas, a gente pode então implementar essas operações particularmente para cada loja e vai depender daí de como ela quer operar. Então, o padrão command ele vai permitir isso também, então manter o sistema genérico e a gente ir adicionando operações para satisfazer as necessidades de cada um dos nossos clientes. Então, isso seria num contexto de e-commerce. A gente pode também visualizar mais facilmente até a utilização desse padrão em um editor de texto, por exemplo, como o Microsoft Word, onde a gente pode fazer operações que seriam inserir um caractere, colar um texto que a gente copiou de algum outro lugar, inserir uma imagem e assim por diante. Então, para a gente fazer aquela funcionalidade de inserir um caractere e depois, quem sabe, remover, então fazer operações e desfazer operações, a gente pode também trabalhar com esse padrão, que é o Command Pattern. Tá? Inclusive, é nesse exemplo de edição de texto que eu montei o nosso projetinho desse padrão. Então, vamos lá para ele. Ele já está aqui no Eclipse, eu já fiz o commit lá para vocês. E nesse projeto nós temos, então, além da main, 4 classes. Essas 4 classes elas vão ser em relação à inserção de texto e imagens em um documento. Então, antes de mais nada, a gente tem a interface comando, que vai ser um contrato entre as classes que vai representar o que um comando deve fazer, pode e deve fazer. Que nesse caso aqui são duas operações, fazer e desfazer. As duas operações elas retornam um objeto do tipo string. Então, esse objeto que essas operações vão retornar é o documento em si. Então, eu estou armazenando o documento, todo ele em string. Inclusive, aqui na main, na primeira linha de execução do método main, eu crio esse documento como uma string vazia. Então, a gente está abstraindo aqui e representando que um documento ele vai ser salvo como uma string apenas. E então, nós temos também a classe executor de comandos, que vai ser responsável por gerenciar a lógica de fazer e desfazer esses comandos. Mas antes da gente olhar ela, que é a classe mais complexa que a gente tem aqui no projeto, vamos olhar quais são as operações que a gente tem, quais são os comandos que a gente tem. Então, eu implementei 2, poderíamos implementar mais naturalmente, e o sistema ele vai ficar pronto da maneira que está para ser estendido. Então, a gente vai ter a operação digitar texto e a operação inserir imagem. Essa operação digitar texto ela naturalmente implementa a interface comando e nós salvamos nela duas strings, o documento e a string que queremos adicionar. Essa string que a gente quer adicionar pode ser um caractere só ou pode ser um texto com vários caracteres. No construtor dessa classe, a gente recebe então esse documento no qual a gente quer adicionar o texto e a string para adicionar novos caracteres. Quando executamos o método fazer, nós retornamos o documento concatenado
com a string adicionar. Esse método concat da classe string, ele basicamente pega a string documento, adiciona essa string que a gente passa por parâmetro, mas ele não adiciona direto na referência de documento. Ele cria uma nova string internamente e aí então retorna esse documento, essa string com a adição do que a gente passou por parâmetro. Então, deixa eu ver, eu estou aqui com a implementação, a gente consegue ver aqui, ó, ele verifica primeiro se a string que nós vamos adicionar é vazia, se for, só retorna, se não, ele não modifica a string em si que nós estamos alterando, ele retorna a string modificada. Então, por isso, aqui no método fazer, nós retornamos uma string, que vai ser a string modificada. E o documento, ele vai manter do jeito que estava. Então, o documento é o documento, o estado do documento, antes de nós fazermos essa operação, ou esse comando. E por isso, quando chamamos o método desfazer dessa classe, ele simplesmente retorna o documento, porque o documento, ele é o documento no estado exatamente antes de fazermos a operação. O documento com a operação feita, ele é retornado aqui no método fazer. E aí, então, a classe inserir imagem, que também implementa o comando, tem um comportamento muito parecido com a digitar texto. A diferença é a seguinte, que a gente passa no construtor dessa classe o local da imagem e na string, no método fazer, ao invés de simplesmente retornar o local da imagem, nós adicionamos também na string uma tag para representar que nós estamos adicionando uma imagem. Então, imagem igual, abre colchetes, o local da imagem, fecha colchetes. E aí, então, a gente retorna essa string com essa tag adicionada entre o local da imagem. E desfazer, assim como anteriormente, simplesmente retorna o documento porque ele ainda não adicionado. Tá? E aí, então, vamos para a nossa classe mais complexa, que é executor de comandos. E nela nós vamos ter duas pilhas. A primeira pilha é para nós armazenarmos os comandos feitos e a segunda pilha para armazenarmos os comandos desfeitos. Porque num editor de texto, normalmente nós podemos, deixa eu até ver aqui, então tá aqui, ó, desfazer uma operação que a gente fez ou refazer. Então eu posso, por exemplo, adicionar um caractere e aí se eu quiser eu posso desfazer e refazer. Tá? Então é por isso que nós temos aqui duas pilhas, comandos feitos e comandos desfeitos. Então, relembrando a pilha, nós sempre vamos adicionar objetos novos no topo da pilha, e quando formos retirar, nós tiramos também do topo da pilha. Então, o último que foi adicionado é o primeiro que vai sair. Last in, first out, LIFO. Então, no construtor dessa classe de executor de comandos, nós simplesmente inicializamos as duas pilhas aqui com a classe stack, que é uma estrutura de dados que já vem implementada no kit de desenvolvimento Java padrão, e implementamos também os mesmos métodos que temos na interface comando. Inclusive, poderíamos aqui seguir aquela interface, tá? Implemente esse comando, já que temos o método fazer e o desfazer. Mas não faz sentido porque nós não queremos que o executor de comando seja um comando. Não, ele não é um comando, apesar de ter o método fazer e o método desfazer. O método fazer, vamos dar uma olhada aqui o que ele faz. Então ele recebe um comando C, tá? Na verdade tem essa diferença, porque um comando ele não recebe um comando no fazer, né? Ele não recebe nada, ele já tinha o texto aqui que é adicional, não. Então não é bem exatamente como eu falei, poderíamos simplesmente implementar o comando, apesar dele ter os mesmos métodos com os mesmos nomes. Então, o método fazer aqui do executor de comandos, ele recebe um comando, ele adiciona esse comando na pilha de comandos feitos, ele desfaz, ele limpa a pilha de desfeitos. Por quê? Então, adicionei 3 caracteres aqui. Eu posso desfazer. E aí o Eclipse aqui ele entendeu que esses 3 caracteres foram adicionados de uma só vez. Então, adicionei 3 caracteres como se fosse uma string só, desfiz. Se eu adicionar um novo caractere aqui, o que a gente quer é limpar a pilha de refazer, porque aí não faz mais sentido. Qual operação que nós vamos refazer, aí acaba se perdendo. Então,
sempre que nós fizermos uma operação nova, a gente tem que tomar o cuidado de limpar a pilha de desfeitos, porque a gente está fazendo. Se a gente quiser desfazer, a gente adiciona na pilha de desfazer. Mas se fizermos outra operação, limpamos ela. E aí, então, adicionamos o comando na lista de feitos, limpamos a pilha de desfeitos e retornamos a string composta pelo comando C, método fazer. Então, o método fazer aqui, a depender de se for o digitar texto ou inserir imagem, ele vai retornar uma string. A diferença é que a imagem ele vai retornar com a tag de imagem encapsulando o local da imagem. E o inserir digitar texto, ele simplesmente retorna o documento com aquele texto concatenado. Então aí a gente chama o método fazer, ele vai retornar a string resultado do método fazer do comando. E aí o método desfazer aqui do nosso executor de comandos, ele primeiramente verifica se tem alguma coisa para desfazer. Então, se feito estiver vazio, se a pilha de comandos já feitos estiver vazio, a gente simplesmente retorna a string vazia, porque a gente ainda não fez nada. Caso contrário, a gente chama o método pop da classe de pilha, então ele vai tirar o primeiro elemento da pilha, o elemento que está no topo. A gente vai adicionar esse comando que estava no topo da pilha na pilha de desfeitos, então é o método push. Tiramos da pilha de feitos e adicionamos na de desfeitos, porque a gente está desfazendo um comando. E aí a gente retorna o resultado do comando .desfazer. Né? Nos dois casos ele vai simplesmente retornar o documento original antes de ter feito aquele comando. E aí então o método refazer, onde nós verificamos se a pilha de desfeitos está vazia, inclusive o método refazer aqui ficou com a implementação errada, eu acabei não usando ele na main, no exemplo, e a implementação não ficou do jeito que eu esperava. Então o método refazer ele tem que retornar uma string também, para retornar o documento original. Se a pilha de desfeitos estiver vazia, a gente vai retornar a string vazia. Bom, primeiro eu vou terminar a edição aqui e já pensamos se isso faz sentido. Então, o comando C ele vai retirar o primeiro comando da lista de desfeitos, ou então o comando que está no topo da pilha. Aí vai refazer ele, c.fazer. Opa, na verdade vamos, antes de fazer, adicionar aqui na pilha. E então, vamos retornar c.fazer. A única coisa que me chamou a atenção aqui é que o refazer, se a pilha de desfeitos estiver vazia, a gente está retornando a string vazia. Tá, o correto seria fazermos uma verificação e quem sabe lançar uma exceção aqui de que não tem o que refazer, já que a pilha de desfeitos está vazia. Mas não vem ao caso, eu acho, para o nosso exemplo, vocês vão conseguir entender o funcionamento disso aqui sem eu precisar lançar essa exceção. Se nós estivéssemos trabalhando com uma interface gráfica, não teria nem como chamar o método refazer com a pilha vazia, porque provavelmente o ícone, né, para a gente clicar estaria desabilitado. Então, lá na nossa classe main, eu fiz alguns exemplos de como isso aqui funcionaria. Então, a primeira coisa é a gente criar a string de documento vazia e criar um executor de comandos. Criamos o executor de comandos, agora a gente pode então digitar textos e inserir imagens. Então o nosso documento ele sempre vai receber o retorno do método fazer ou do método desfazer. Então a primeira operação que eu fiz, ou o primeiro comando que eu executei foi, peguei o executor e chamei o método fazer, criando um novo objeto, um novo comando do tipo digitar texto. E aí passo o documento e o texto que eu quero digitar. E aí o que eu fiz na sequência foi imprimir com a tag 1 o valor da string doc, para a gente ver como que ficou a string doc depois que eu executei esse comando. O próximo comando que eu executei foi o inserir imagem, passei o documento e aí passei o local da imagem aqui. Então, users Lucas, foto, vamos lá,
.jpeg. E aí pedir para ele imprimir qual é o conteúdo do documento depois da execução desse comando. E aí o terceiro comando é um novo texto, que eu coloquei aqui a string digitou, com espaços, né, na frente e atrás, e pedir também para imprimir o conteúdo do documento. Aí, na sequência, para a gente testar o desfazer, eu chamei o método desfazer e imprimi com a tag 4. Chamei de novo desfazer, imprimi com a tag 5, chamei de novo desfazer e imprimi com a tag 6. Podemos até testar aqui mais ou menos ao vivo. Então, doc recebe executor.refazer e aí a gente vai imprimir o conteúdo do documento com a tag 7 para a gente ver se ele refaz a última operação e se ele está funcionando de acordo com o esperado. Então vamos lá executar essa classe aqui e dar uma olhada aqui no resultado. Acho que vai ser melhor assim, deixando os comandos juntos. Então o primeiro print com a tag 1, ele mostrou o documento depois de termos executado o primeiro comando, que é a inserção da string test, e está de acordo com o esperado. E aí executamos o segundo comando, que foi adicionar essa imagem aqui, a gente passou só o local da imagem e o programa adicionou a tag imagem aqui em volta do local. O terceiro comando foi adicionar a string e funcionou. O quarto comando foi desfazer a inserção dessa string. O quinto comando, desfazer a inserção da imagem. O sexto comando, desfazer a inserção da string test. E aí o sétimo comando, refazer o último comando. Então ele readicionou a string test. E aí a gente pode ver então que o nosso programa está funcionando de acordo com o esperado. A gente vai trabalhando com a pilha, criando comandos, sendo que esses comandos eles podem ser qualquer classe, contanto que essas classes implementem a interface comando, que vai ter os métodos fazer e refazer, fazer e desfazer. Tá? Então é mais ou menos dessa maneira que os nossos editores de texto, carrinhos de sites funcionam. E qualquer outra aplicação que tenha essa ideia de ter um comando onde nós vamos poder fazer ou desfazer, e esse comando, na verdade, ele pode ser diferente dependendo de qual é o domínio da nossa aplicação.